Olá, quarto ano, sejam bem-vindos, a mais um conteúdo, e como a tia falou logo no início, é um conteúdo novo de gramática sobre grau comparativo, certo? É um conteúdo que não tem no nosso livro de língua portuguesa. Também a tia quer avisar que a gente já finalizou o nosso livro, os nossos conteúdos do terceiro bimestre do livro de língua portuguesa, Também já teve o assunto que a gente já concluiu de história, geografia e entre algumas outras matérias que a gente já está concluindo os assuntos que foram no terceiro bimestre, que é do terceiro bimestre, certo? E de língua portuguesa só falta ser concluído alguns conteúdos do livro de gramática. Então, na nossa aula de hoje, vocês vão ter o estudo do dicionário, que a tia explicou logo no início, e também vamos estar conhecendo o conteúdo novo, que é grau comparativo, que está no livro de gramática, na página 74. Então, lá tem: os adjetivos variam em grau comparativo e superlativo. Observe a placa. Aí na placa tem: consertamos castelos para bonecas. Logo embaixo tem: Lulu mandou consertar o castelo de sua boneca e teve uma surpresa. Oh, ele ficou tão bonito quanto um novo. Aí tem: nesse caso, Lulu fez uma comparação. Ela comparou que ele agora está tão lindo quanto um novo. Quando isso acontece, emprega-se o adjetivo do grau comparativo. Então, quando acontece, como a Lulu fez uma comparação, então emprega-se o adjetivo no grau comparativo. Aí embaixo tem falando: para comparar as características de pessoas, animais, objetos e outros seres, usamos o adjetivo no grau comparativo. Uma pessoa, um animal, um adjetivo pode possuir em relação a um outro ser uma característica em um grau maior, menor ou igual. Observe: comparativo de superioridade. Aí tem um exemplo aí: sou mais alto do que minha irmã. E logo embaixo tem outro exemplo: Ana é mais nova do que eu. Então, observe que aí tem palavras destacadas, que são mais e do que se encaixa no comparativo de superioridade. Então, essa frase aqui é um comparativo de superioridade. Sou mais alto do que minha irmã. Então, quando a gente vê na frase mais e do que, a gente já vai identificar que é comparativo de superioridade. Ou se tiver que nem aí tem: Ana é mais nova do que eu. Então, que eu. Então, é também uma palavra destacada aí de comparativo de superioridade. Logo embaixo a gente vai ter comparativo de inferioridade. Inferioridade, que tem um exemplo aí: hoje está menos quente do que ontem. Então, temos palavras aí destacadas, E também tem outro exemplo: Maurício está menos interessado na aula do que Antônio. Então, é um comparativo de inferioridade. Esses dois exemplos dessas frases são comparativo de inferioridade. E como é que a gente vai perceber? Porque tem menos e do que. Então, menos do que na frase, a gente já vai saber que é comparativo de inferioridade. Temos também aqui sobre comparativo de igualdade. Exemplo: Jerusa é tão estudiosa como sua prima Mariana. E também tem outro exemplo: matemática é tão interessante quanto ciências. Então, além do como, também tem um tão.
Então, quando a gente como a Katia pode fazer? Quando a gente observar que uma palavra tem tão, como, ou, que nem tem aí, ou se no lugar do como for quanto, certo? A gente vai saber que essa frase é comparativo de igualdade, certo? Aí embaixo tem os adjetivos bom, mal, grande, pequeno possuem formas diferentes para o comparativo de superioridade, certo? Adjetivos bom, mal, grande, pequeno. Comparativo de superioridade: melhor, pior, maior e menor, certo? Logo na página 75, vocês vão ter o exercício sobre esse conteúdo. Na primeira questão, tá falando aí: reescreva as frases abaixo usando o grau comparativo de superioridade. Aí tem aí na letra A: a noite é tão agitada quanto o dia. Então, como é que a gente vai botar? A gente vai usar aí o grau comparativo de superioridade. Como é que vai ficar? Vai ficar: a noite é mais agitada do que o dia. No lugar do tão, a gente vai colocar mais. Vai tirar o tão e vai colocar mais. Aí, na segunda questão tem: usando os adjetivos que estão entre parênteses, complete as frases abaixo. Aí tem letra A: meu irmão. Aí tem complete as frases abaixo que estão entre parênteses, né? Aí tem forte inferioridade. Aí como é que vai ficar? Meu irmão é menos forte do que o meu namorado, certo? Terceira questão: crie frases utilizando os adjetivos nos graus pedidos. Então, tem aí magra, simpática, e vocês vão estar criando uma frase utilizando os adjetivos no graus, né, pedido, que no caso magra, vocês vão estar criando uma frase e colocando o nome magra, mas sendo no grau de superioridade. E o simpático é no grau de inferioridade, certo? Aí tem numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês vão estar numerando a primeira coluna, a segunda coluna de acordo com a primeira. Quinta questão: sublinhe os adjetivos das frases abaixo e diga em que grau estão. Aí na letra A: ontem eu estava mais triste do que hoje. Então, triste, vocês vão estar sublinhando, certo? Que é um adjetivo. E vocês vão dizer em que grau essa frase está. Então, essa frase aí da letra A, ela está no grau de superioridade, certo? Aí na letra B tem: mamãe está menos cansada do que papai. Então, qual é o adjetivo? Cansada. E qual é o grau aí? É grau de inferioridade. Na letra C: seu senhor Jorge é tão rico quanto Pelé. Então, o adjetivo aí na letra C é rico e o grau é grau de igualdade. Na letra D, tem falando: o Palmeiras é melhor do que o Flamengo. Então, qual é o adjetivo? Melhor. E qual é o grau? O grau é de superioridade. Aí tem falando, letra E: minhas notas foram tão boas quanto as de Rodrigo. Então, qual é o adjetivo? Boas. E qual é o grau? Igualdade, certo? Então, esse é o conteúdo e o exercício da nossa aulinha de hoje. O nosso exercício só tem na página 75, certo? E o conteúdo está na página 74. Beijos e até a nossa próxima aula.